Igreja querida, a paz do Senhor a todos. Amém. Êxodo capítulo 3, por favor. Êxodo capítulo de número 3. A partir do versículo 1. Texto muito conhecido. Êxodo capítulo 3. Aproveitar o ensejo da igreja de pé, fazermos a leitura e assim que terminarmos, que vocês se assentarem e eu faço algumas considerações e agradecimentos. Êxodo 3, a partir do verso 1, vou fazer uma leitura um pouco mais extensa, porque é importante analisar aqui todo o conteúdo, para poder melhorar a exposição da palavra. Eu prometo aos irmãos que eu serei o mais objetivo possível, mas eu preciso fazer essa leitura com os irmãos, tá bom? Estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida, caso você esteja usando uma outra versão, não vai mudar o conteúdo espiritual do texto. Êxodo 3, a partir do verso 1, você acompanha com seus olhos e eu faço a leitura aqui ao microfone. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houverdes tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Verso 14 para encerrar. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém. Assente-se, por favor. Obrigado por ter estado de pé. É muito bom poder estar aqui para rever os irmãos e poder cultuar a Deus com vocês. Feliz demais em encontrar aqui o pastor Eliseu, esse abnegado servo de Deus, esse amigo querido. Sempre estar com o pastor Eliseu é uma honra muito grande, e eu louvo a Deus pela vida dele. Obrigado, meu amigo. O senhor é meu pastor aqui no Vale do Aço. Obrigado pelo carinho. Pastor Zé, Deus abençoe. O Netinho, isso mesmo? Netinho? Jé? Eita, Dé. Tá bom, obrigado, mano. Deus abençoe. Meu amigo Claudinei, Deus te abençoe, meu amigo. Bom revê-lo. Meu amigo Eli Soares, amigo de muitos anos já. Deus abençoe. Estava com saudade de compartilhar o altar contigo, sempre uma honra. Se eu não me engano, estaríamos juntos em Petrópolis. Aí a agenda cancelou e Deus marcou essa aqui para nós, para a gente encontrar. Estaremos no mesmo evento essa semana lá em Petrópolis, mas por conta das chuvas a igreja cancelou o evento, e aprova o Senhor de nos encontrarmos aqui para poder cultuar a Deus juntos. Leva lá meu abraço à sua família. Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos aqui. O irmão que me antecedeu, que pregou este amigo, Mateus, né? Mateus? Tiago? Hã? Hoje eu estou errando o nome de todo mundo. Tiago. Deus te abençoe. Estou vendo ali meu amigo, meu Deus do céu, Joás, isso, Joás. Já ia chamar ele de nome trocado também. Joás, Deus te abençoe, amigo. Um abração. Assim que terminar, a gente fala melhor. Irmãos, redobre a sua atenção, por favor. Redobre a sua atenção. Escute, por gentileza. O que eu tenho a tratar é de suma importância.
você puder me ajudar aí, segurar o bebê para não fazer barulho e me emprestar o máximo da sua atenção, eu quero compartilhar uma palavra com você aqui, muito importante. Esse capítulo 3 do Êxodo, todas as vezes que eu leio, vem uma palavra ao meu coração, e é uma palavra importante. A palavra que vem ao meu coração é propósito. Está aí uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais. Pastor, como descobrir o meu propósito? Pastor, o que é propósito? Todos querem saber o seu propósito de vida. Todos querem identificar o seu propósito. E quando eu olho para Êxodo capítulo 3, eu vejo Moisés começando a viver o seu propósito de vida. Você vai encontrar dentro da nossa literatura cristã alguns livros muito específicos sobre o assunto. Todo mundo conhece, Dr. Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Talvez o livro mais vendido na área seja esse. E existem outros livros que vão te dar também um bom suporte. E eu, dentro das minhas pesquisas, comecei a tentar identificar, para trazer um resumo, uma ideia do que seria propósito. Como alguns irmãos aqui me acompanham, sabem que eu amo estudar a origem das palavras, a etimologia, a verdade por detrás das palavras. Para você que gosta e quiser tomar nota, é importante. A palavra propósito, ela vem do latim, aliás, o nosso português deriva de lá. Propósito no latim é a junção de duas palavras. É o prefixo pro mais a palavra ponere. Pro significa à frente. Todas as palavras no nosso português que começam com pro tem a ver com a frente, a ver com o futuro. Por exemplo, o que é um protótipo? Suponhamos que a Apple vai lançar um telefone daqui a 6 meses, 1 ano, e eles lançam um modelo agora para as pessoas verem. O que é que esse modelo se chama? Protótipo. É um tipo à frente, que eles fazem agora para as pessoas verem. O que é uma promessa? É algo que eu digo agora, mas que vai se cumprir lá na frente. Então, a maioria das palavras que começa com pró tem a ver com futuro. E o que é propósito? É proponere, à frente, prefixo pró, mais a palavra ponere, que significa o quê? Por, colocar. Aqui temos uma definição de propósito. O que é propósito? É aquilo que você vai colocar à frente. Traduzindo, é aquilo que você vai ocupar o seu futuro fazendo. O que é alguém sem propósito? Alguém que não sabe o que vai fazer da sua vida. O que é alguém com propósito? Alguém que já descobriu o que vai fazer no seu futuro. Então, o que é propósito? Um resumo mais simples. É aquilo que eu vou ocupar o meu futuro fazendo. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu não me vejo aos 70, 80 anos de idade sem pregar o Evangelho. Por quê? Porque quando eu olho para o meu futuro, eu só me vejo fazendo uma coisa. O quê? Cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. Esse é o meu propósito. Falar sobre propósito é muito importante. Pontuar também, pastor Eliseu, ainda tratando-se de um evento jovem, que tem gente que acha que propósito está ligado só a ministério. Não. Talvez o seu propósito de vida é ser um grande jurista, um bom advogado, um médico, um arquiteto. Talvez Deus vai lhe usar no legislativo, no executivo, no judiciário. Mas o importante é que aquilo que você vai ocupar o seu futuro fazendo seja para a expansão do reino de Deus e para a glória de Deus Pai. Então, propósito é aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. Agora, como eu descubro o meu propósito, pastor? Aguça o ouvido, por favor. Nenhum propósito é descoberto na inércia. Como assim? Parado, você nunca vai descobrir para que Deus te chamou. Tem uma frase que eu gosto muito, eu já utilizei ela aqui na outra administração. Quem não se envolve, não se desenvolve. Você nunca vai saber se tem aptidão para música se nunca tentar pegar no instrumento. Você nunca vai saber se tem aptidão para a administração da palavra se nunca tentar o fazer. Você nunca vai saber se tem aptidão no esporte se nunca tentar o esporte. Talvez alguém aqui já tenha lido o livro de Phil Knight, o criador da Nike, A Marca da Vitória, o título do livro. Seu sonho era ser jogador de futebol americano, nunca deu certo. Um dia sua mãe falou, tenta corrida, e hoje ele é simplesmente o dono da maior empresa de esporte, de material esportivo do planeta. Por quê? Porque você só descobre o seu propósito tentando alguma coisa. Vai ter um gostinho de bezetacil, mas eu tenho que falar. Tem gente que nunca moveu uma palha no reino de Deus e fala, eu ainda não descobri qual é o meu propósito na igreja. Tenta se envolver com alguma coisa que mais cedo ou mais tarde você vai encontrar aquilo que Deus te chamou para fazer. Ninguém descobre propósito parado. O propósito se descobre quando você está envolvido em alguma coisa. Uma hora você se acha, você diz, é com isso aqui que eu me identifiquei.
Tem gente que confunde, é muito importante eu falar isso aqui. Tem gente que confunde propósito com chamada. Isso aqui está no capítulo 3 do Êxodo. Por quê? Porque o que está acontecendo em Êxodo 3 aqui, Claudinei, não é o propósito de Moisés se revelando, é a chamada acontecendo. Qual a diferença entre chamada e propósito? Propósito é aquilo que Deus te chamou para fazer. A chamada é o tempo que Deus te busca para fazer. Você já tem o propósito, mas a chamada é quando eu digo, da agora para frente, você vai fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Isso é chamada. O propósito você já tem. A chamada é quando você chega o tempo de viver o propósito. Usando um português mais corriqueiro e mais atual, é quando Deus aperta o play. É quando Deus aperta o start. E diz, agora é tempo de você começar a viver aquilo que eu te chamei para fazer. É a chamada. E o que é importante frisarmos aqui? Vamos para o discurso de Estevão em Atos capítulo 7. Estevão, que era muito bom de Antigo Testamento, dá uma informação importantíssima. Estevão disse que Moisés tinha 80 anos quando isso aqui aconteceu. Pastor, quer dizer que eu só vou descobrir o meu propósito de vida aos 80 anos, ou só vou começar a vivê-lo aos 80? Não, isso é muito particular, isso é muito pessoal, é você e Deus. Quer te dar um exemplo? Samuel foi levado assim que desmamou-se. Por exemplo, aos 5 anos de idade, talvez, Samuel já foi encaminhado para o sacerdote Eli, para poder começar a ministrar, a viver o seu propósito, aos 5 anos de idade. Davi começou o seu propósito aos 17, ao ser ungido, muito provavelmente aos 17. Jesus começou com 30, João Batista com 30, Moisés está começando com 80. O fato é, onde eu quero pontuar, é que eu não estou pregando para uma igreja despropositada. Não estou pregando para homens e mulheres que não sabem de onde vêm e não para onde vão, e nem para onde vão. Estou pregando para homens, mulheres, jovens, moças, rapazes, que têm um propósito de Deus na vida e que está chegando a hora de você viver esse chamado do propósito. Como é que nós começamos a descobrir o propósito de Moisés? Vamos para o texto. Aliás, o contexto desse texto, Êxodo capítulo 2, verso 1, o propósito de Moisés está implícito no texto. Êxodo 2, 1. O texto diz, e foi-se um varão da casa de Levi, no caso Arão, o pai de Moisés, e casou-se com uma filha de Levi, no caso Joquebede, mãe de Moisés. Agora guarde essa informação, tanto o pai de Moisés quanto a mãe de Moisés, ambos eram descendentes de Levi. E quem foi Levi? Terceiro filho de Jacó com Leia. E aqui está o propósito de Moisés embutido, de maneira implícita, não explícita, mas está aqui o propósito de Moisés. Por quê? Porque todo mundo sabe que os pais davam nomes proféticos para os filhos. Jacó amava Raquel e não a Leia. E Leia queria o amor de Jacó, e cada filho que nascia, Leia dava um nome com um significado. E quando Levi nasceu, ela diz, esse menino chamar-se-á Levi, aquele que une, aquele que junta, ou unir-se-á. Por quê? Porque ele vai me unir ao meu amado. Então Levi nasceu para quê? Para unir a amada ao amado. Aí no deserto Deus separa os levitas para trabalhar no santuário. Por quê? Porque o papel de levita é unir a amada ao amado, e o amado à amada. Se o que eu faço no reino de Deus distancia a amada igreja do seu amado Senhor, eu sou qualquer coisa menos levita. Agora, um levita na sua essência é aquele que faz a ligação, é a ponte entre Deus e o povo e Deus. Qual era o propósito de Moisés? Unir Israel a Deus e Deus a Israel. Por quê? Porque o povo está no Egito há 400 anos e ouviu falar do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas ainda não conhece. Moisés vai ser essa ponte. Moisés vai ser esse homem que vai conduzir o povo a Deus e vai trazer a presença de Deus para o povo. Moisés já nasceu com um propósito. Sabe o que é lindo também na vida de Moisés, pontuar? É Êxodo 2:10. Olha o que o texto diz. Todo mundo conhece o que envolve, a trama que envolve o nascimento de Moisés. No tempo da matança das crianças, milagrosamente um cesto ele vai parar nas mãos da filha de Faraó e vai ser criado dentro do palácio de Faraó. Isso já tinha um mover de Deus para o propósito da vida de Moisés. Mas olha o que diz Êxodo 2:10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse, porque das águas o tenho tirado. Joquebede está criando o próprio filho, recebendo a ajuda do próprio Faraó para isso. E quando o menino já é grande, depois você pesquisa isso aqui com um pouco mais de calma, o sentido aqui é que Moisés fosse um adolescente, usando um termo mais atual, que não existia naquele tempo. Então Moisés, quando recebeu o nome, já tinha uma certa idade. Moisés já nasce com um propósito, mas não tem nome. Mas na hora certa o nome chega. O que eu aprendi com isso aqui? Que mais importante do que ter nome é ter propósito.
Por quê? Porque nome não gera propósito, mas propósito gera nome. Vai ter um gostinho de bezetacil, mas vamos lá. O problema é quando eu começo a me preocupar mais com o meu nome do que com o meu propósito. Agora, quando eu me preocupo com o meu propósito, quando eu me dedico ao meu propósito com afinco, o nome vem a reboque. Quer que eu te dou a prova? José no Egito interpretou o sonho do copeiro. 2 anos depois, Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar. E aí o copeiro diz: seu Faraó, estou lembrando aqui dos meus pecados. Lá no cárcere tem um jovem hebreu que interpreta sonho. José não foi lembrado pelo nome, foi lembrado pelo que sabia fazer, interpretar sonho. Por quê? Porque melhor do que ser lembrado pelo nome é ser lembrado pelo propósito. Cumpra com afinco aquilo que Deus te chamou para fazer, que na hora certa Ele faz o nome ser lembrado. E aí Moisés continua crescendo, em Êxodo 2:11, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Sintetizando a história, Moisés vê um hebreu sendo ferido por um egípcio, e Moisés então fere o egípcio, mata o egípcio e enterra na areia. No outro dia Moisés está passando, tem 2 hebreus brigando. Moisés tenta separar a briga, e um deles diz: vai fazer comigo como fez com o egípcio, vai me matar e enterrar na areia. Resultado, o pecado, o homicídio de Moisés fica sendo conhecido, e Moisés tem que fugir para a terra de Midian, onde ele vai passar 40 anos até o encontro com a sarça. Quando Moisés mata esse egípcio, Moisés já tem 40 anos de idade. Aguça o ouvido, por favor. Por que Moisés, quando viu o egípcio ele ferir o hebreu, Moisés tentou libertar o hebreu da mão do egípcio e matou o egípcio? Aguça o ouvido. Porque o propósito de Moisés gritou dentro dele. Deus chamou Moisés para libertar hebreu da mão de egípcio. Quando ele viu o hebreu sendo afligido, o propósito gritou: vai lá, Moisés. Só que Moisés fez exatamente o que era para ser feito, mas do jeito errado e na hora errada, porque tudo tem um tempo. Moisés matou o egípcio e enterrou na areia. Moisés fez o que era para fazer, libertar hebreu da mão de egípcio. Só que Moisés fez do jeito errado e na hora errada. Por quê? Porque o chamado de Deus para Moisés, o propósito de Deus para Moisés, não era libertar um hebreu da mão de um egípcio, era libertar todos os hebreus da mão de todos os egípcios. E Moisés, por causa de um hebreu, protelou 40 anos a sua chamada e o viver do seu propósito. Por quê? Porque trocou pouco pelo muito, ou muito pelo pouco, para ficar melhor. E quantas vezes nós protelamos coisas na nossa vida, acabamos jogando muito para frente. Por quê? Por causa da nossa precipitação, por querer antes da hora aquilo que Deus tem reservado para nós. Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, mas Ele tem a hora certa de se revelar. E aí eu vou usar aqui uma frase que eu ouvi de um dos meus mentores, pastor Adilson Faria Soares. Certa feita ele me disse: Renan, mantenha o seu ouvido afinado com o diapasão do Espírito, que você vai entender quando Ele falar contigo. Moisés mata o egípcio e enterra na areia. Segundo erro de Moisés: primeiro, não era para libertar um hebreu, era libertar todos os hebreus. Segundo erro de Moisés: jogar areia em cima do seu pecado. Aguça o ouvido. Alguns anos atrás, uns 12 anos atrás, meus filhos estavam bem pequenos, eu fui pregar no Rio Grande do Norte, para ser mais exato, em Natal, uma terra linda. E lá tem um passeio que se faz num bugre, descendo nas dunas. E aí um irmão da igreja, o Jânio, ele faz esse passeio, ele é dono de um bugre, e me presenteou com a minha família. Eles descem dunas de 30 metros de altura, 20 metros, e quando você vai fazer o passeio, ele ainda pergunta, o motorista pergunta: você quer com emoção ou sem emoção? E é aqui que está o laço. Como eu estou criando meus filhos para a vida, eu falei: a vida é cheia de emoções, então taca emoção nesse negócio. E o Jânio descia as dunas de 30 metros, numa velocidade incrível, e eu, mineiro, mantenense, curioso que só, falei: Jânio, deixa eu dirigir o bugre com meus filhos aqui. E o Jânio falou: pastor, não pode. Eu fiz igual Moisés, falei: não tem ninguém olhando, deixa eu dirigir o bugre. Aí o Jânio falou: pastor, você não pode dirigir o bugre porque tem que conhecer a geografia. Falei: como assim? Ele falou: é porque as dunas mudam de lugar com o vento. Então você passa aqui agora, não tem nada, daqui 2 horas você passa de novo, tem uma pedra, tem um tronco, tem uma árvore, você pode bater. Quando ele falou que as dunas, a areia muda de lugar com o vento, imediatamente me lembrei de Moisés, que fez o quê? Quando pecou, jogou a areia em cima do pecado, só que o vento tira a areia do lugar. A areia não cobre o pecado, só tem uma coisa que limpa o pecado: o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E quantas vezes nós erramos e tentamos jogar areia
sobre os nossos erros. Foi o que Moisés fez, mas mais cedo ou mais tarde o egípcio apareceu e Moisés teve que fugir. E para onde Moisés tem que fugir, Claudinei? Lá para a terra de Midian. Pesquisa com calma depois, eu pergunto ao professor Joás. Midian com I, A e Tio, não com N no final, como nós usamos aqui no Brasil. Midian, na sua forma original, significa aflição, contenda. E Moisés vai passar 40 anos na terra de Midian, porque se precipitou. 40 anos na terra da aflição. 40 anos apacentando ovelhas do sogro, que nem dele eram, atrás do deserto. Esse é o início de Êxodo capítulo 3. Irmão, se no deserto já é difícil, imagina atrás dele. E é lá que Moisés passa 40 anos por causa da sua precipitação. Eu preciso dizer isso aqui. Nós, pentecostais, temos mania de dizer o seguinte quando estamos na prova. A prova chegou, você logo diz, ou é Deus que está me provando, ou é o diabo que está me tentando. Tem coisa que não é nem Deus provando, nem o diabo tentando. É a nossa precipitação que nos colocou na aflição. Talvez Deus tenha trazido pessoas aqui hoje para refletir um pouco. Gente que dá uma ajeitada no retrovisor da vida e quando olha para trás fala, como eu me precipitei. Se eu não tivesse feito aquilo, eu não estava na aflição hoje. Eu quero conjecturar com muito cuidado aqui, Moisés passando 40 anos apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, o homem que um dia foi príncipe no Egito. Estevão diz que Moisés foi formado com toda a ciência do Egito. Imagine a Harvard de 4.000 anos atrás, foi lá que Moisés passou 40 anos. Dwight Moody, ele resume os 3 períodos da vida de Moisés, porque Moisés passou 40 anos no Egito como príncipe, 40 anos em Midian como pastor de ovelhas e 40 anos guiando o povo até Canaã. 120 anos Moisés teve, 3 períodos de 40. E Moody certa feita disse que Moisés passou 40 anos pensando que era alguém, depois 40 anos descobrindo que não era ninguém, e os últimos 40 aprendendo o que Deus pode fazer com ninguém. Pensa comigo aqui, eu estou conjecturando com muito cuidado, sem ferir o texto. O homem que um dia teve tudo, ele agora não teve nada, porque difícil não é conquistar, é perder depois que conquista. Andar numa BMW X6 é bom demais, difícil é voltar para 1.0. Brincadeira à parte, o negócio é você andar num carro potente, depois andar num carro menos potente que aquele, é mais difícil. Por quê? Porque nós queremos sempre as coisas em forma progressiva, sempre mais, e quando a vida oferece menos, nós não estamos preparados para viver isso. Imagine o cara que foi príncipe no Egito, agora é pastor de ovelhas, e pastor de ovelhas naquele tempo era um páreo da sociedade. Imagina quantas vezes o diabo foi no ouvido de Moisés e falou, está vendo aí, se não tentasse defender o hebreu, você ainda estava no palácio, agora por causa disso você está aqui no Egito, está aqui em Midian vivendo aflição. Você podia estar na capital mais pujante do mundo antigo, mas agora você está aqui na aflição, atrás do deserto apacentando ovelha, e talvez o diabo está tentando baixar a autoestima de jovens aqui, homens, mulheres, por causa de erros cometidos, e o diabo está tentando implantar na sua mente que não tem mais jeito, que acabou. Eu tenho uma palavra muito simples essa noite, mas ela é profética. Um momento não define a sua vida. Eu vou repetir, a sua vida não vai ser definida por um momento, por um ato ou por um erro. Sabe por quê? Aguça o ouvido, porque para cada Moisés frustrado em Midian, Deus tem uma sarça queimando no deserto esperando por ele. Eu vim aqui liberar uma palavra muito simples. Eu não sou louco de mexer com a sua emoção e dizer que é para todo mundo aqui, não, mas para alguns aqui, hoje é noite da sarça queimar, e Deus virar a página da sua história e dizer, tem um novo tempo reservado para você. Quem acredita nessa palavra e pode me ajudar a adorar aquele que vira a página da nossa história quando ele acha necessário? Aleluia! Se o diabo pensou que era ponto final, se você pensou que era ponto final, a sarça está queimando e Deus está bradando, Moisés, chega aqui, que eu quero mudar o rumo da sua história. Eu preciso que pelo menos uns 5 acreditem nessa palavra. Quem está nessa palavra comigo? Quem acredita nesse negócio comigo? Ei, vou repetir, a sua vida não vai ser definida por um momento. Moisés está lá apacentando as ovelhas. E aí, pastor Eliseu, que coisa extraordinária. O senhor conhece o texto muito melhor do que eu, por causa da sua vasta experiência. Está lá Moisés cuidando de ovelha, uma ovelha balindo aqui, outra ovelha balindo ali. De repente Moisés vê a sarça queimando. E o interessante aqui não é a sarça queimar.
A sarça é uma planta oriunda daquela região do Mar Morto, só lá você vai encontrar, em nenhum outro lugar do planeta encontra-se a sarça. Grandes pesquisadores dizem que a seiva da sarça era inflamável, outros dizem que a folha da sarça era inflamável. Eu não sei te dar essa informação, mas o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça queimar, foi ela não se consumir. Moisés olhou, a sarça está queimando, 10 minutos depois sarça queimando, 20 minutos depois sarça queimando, vai atrás de uma ovelha, volta a sarça queimando. Moisés falou, já era para ter sido consumida, por que não foi? Aqui está o segredo, essa sarça aponta para eu e você, que de vez em quando alguém nos vê queimando no calor do deserto e fala, por que não foi consumido ainda? Não era nem para ter chegado aqui esse carnaval, não era nem para ter chegado nessa quarta-feira, mas por que mesmo com o fogo queimando ainda está vivo? É porque o fogo que nos queima não foi homem que acendeu, o fogo que nos queima ele vem do alto, é do céu. É por isso que nós não somos consumidos quando a prova vem. Moisés olhou, e eu acho que Moisés tinha nascido em São João do Oriente, porque Moisés, quando viu a sarça queimando, ele falou, vou me aproximar. E Moisés começou a caminhar passos largos ali, rumo à sarça. De repente, quando Deus percebeu que Moisés estava resoluto em descobrir aquela questão, Deus bradou do meio da sarça, Moisés, Moisés. Porque o Deus que nós servimos chama pelo nome, Moisés, Moisés. Não é, ei, pastor de ovelhas, é Moisés. E Moisés diz, eis-me aqui. E aí tem essa frase tão linda que nós conhecemos de cor e salteado, não te chegues para cá, tira o sapato do teu pé, ponto e vírgula, porque a terra que você está pisando é santa. Eu vou precisar muito da sua ajuda aqui, já estou caminhando para o encerramento, fica tranquilo. Deus disse, Moisés, tira o sapato porque a terra é, me ajuda aí, a terra é? Agora que terra é essa que Deus está chamando de santa? Terra de Midian. E Midian significa o quê? Aflição. Em Midian não se cultuava ao Deus de Israel. Midian era terra politeísta. Em Midian cultuavam-se outros deuses. Mas quando Deus desceu, Deus falou, Moisés, tira o sapato do pé, porque a terra que era terra de aflição, agora é terra... Porque o que importa não é o lugar que você está, mas quem está no lugar contigo. Você pode estar no lugar mais inóspito do planeta, se Deus desceu, a terra fica santa. Gente que está me ouvindo aqui dizendo, pastor, a faculdade onde eu estudo, o negócio lá é complicado. Deus vai descer e vai transformar aquela geografia. O lugar que eu moro, a rua onde eu moro, a casa onde eu moro, a coisa é complicada, a família onde eu nasci. Deus está dizendo, a terra só fica complicada enquanto eu não desço, porque depois que eu manifesto a minha presença, terra de confusão vira terra de milagre, vira terra santa. Eu vou liberar a palavra, quem quiser pega aí. Deus vai mudar geografias aqui, por causa do propósito que Ele tem na vida de algumas pessoas. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui nessa palavra. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui nessa palavra. Deus vai começar a mudar geografias. Moisés, a terra que era terra de aflição, agora é terra santa. E em terra santa ninguém pisa de qualquer jeito. Tira o sapato do seu pé. Por que Deus manda Moisés tirar o sapato? Rapidinho, eu estive no Egito. Fui ao Museu do Cairo, capital do Egito. Agora o museu mudou de lugar, construíram muito maior, muito melhor. Eu fui no museu antigo. E lá no Museu do Cairo, atrás de uma redoma de vidro, tem o trono de um faraó. Se não me engano, Ramsés, não sei qual, o segundo, terceiro, porque são vários Ramsés que passaram por lá, eu não sei qual deles era, mas tem lá um trono de uma dinastia faraônica, e aquele trono todo revestido de ouro, e eu, mantenense, curioso que só, fui para a beira da redoma de vidro olhar de perto o trono do faraó, e cunhado, cravado naquele trono, tem a imagem de um faraó tirando a sandália e dando para uma mulher. Ele está com uma sandália no seu pé e a outra está da mulher que está diante dele. Quando eu vi a cena, eu chamei o guia da caravana, o Said, um egiptólogo, fala português fluentemente. Falei, Said, por que o faraó está dando a sandália para a mulher? Aí o Said me falou, porque pastor, no antigo Egito, você só dava sandália para quem era maior do que você. Isso era sinal de honra. Então, quando o homem estava apaixonado por uma mulher, para mostrar o quão importante ela era, ele dava sandália para ela, hashtag, nota de rodapé. Isso só funcionou há 4.000 anos atrás no Egito. Vai querer dar havaiana para a menina tentando conquistá-la, não, que a casa vai cair para o teu lado.
Tu vai apanhar com essa própria Havaiana, tá? Você não mora no Egito não, em São João do Oriente. Pode comprar um negócio direito. Mas naquele tempo sandália falava de honra, porque escravo andava descalço, só quem tinha o senhorio andava calçado. Então dar a sandália para alguém era mostrar que aquela pessoa era mais importante do que você. E Moisés passou 40 anos no Egito e Deus vai falar com Moisés numa língua que Moisés entende. Moisés sabe que não pode tirar a sandália para qualquer um. Quando Moisés está aproximando da sarça, Deus diz: Moisés, arranca a sandália, porque agora você encontrou um que é melhor do que você. Tira a sandália do seu pé. Vamos para o costume hebreu? Meu amigo Eli falou aqui, o filho pródigo voltando para casa, o filho perdulário, o gastador, que gastou tudo que tinha, vendeu até a sandália, eu acho, que voltou descalço. Só andava calçado que era senhor. Quando o filho pródigo chega em casa, Lucas 15, o pai dá 3 ordens: anel no dedo, roupa nova e sandália. Porque se o diabo pensou que ia arrancar a autoridade dele, eu estou devolvendo. Sandália no pé, sandália no pé. Atos capítulo 12, Pedro está encarcerado, Herodes mandou prender a Pedro. Falou: vou matar depois do feriado. No último dia, Pedro dormindo na prisão, o anjo chega lá, a luz acende, o anjo toca em Pedro, Pedro acorda, e o cenário é perfeito para fugir. Mas quando Pedro está saindo, o anjo diz: ei, ata a tua sandália. Não sai descalço, Pedro. Por quê? Porque só anda descalço quem é escravo, e Herodes não vai te escravizar. Calça a tua sandália. Quando Ruth foi remida por Boaz, à porta de Belém, os anciãos trocaram sandália, porque trocar sandália é trocar autoridade. Quando Moisés, com 80 anos de idade, está se aproximando da sarça, Deus diz: arranca a sandália, Moisés. Por quê? Porque aqui só tem uma autoridade, aqui você não é senhor, aqui você é servo. Arranca a sua sandália, arranca o seu sapato. Por que Deus manda Moisés arrancar o sapato? Vamos lá, rapidinho. Porque por mais caro que seja o seu sapato, igual esse do Eli, você não compra o par, você compra o pé, cada um. Esses dias eu estava em Goiânia, e o casal, você vai em Goiânia muito também, sabe como é que é? Lá tem um povo de condição financeira muito bem, igual aqui em São João do Oriente. E aí deixaram um casal de empresários comigo, pastor, para me levar para almoçar, e eu quase não gosto, né? Aí fomos almoçar num restaurante legal, Claudinei. Quando chegou lá, o cara que estava me levando falou: ih, pastor, eu estou com um negócio legal para te vender lá, que eu sei que você gosta. Eu falei: o quê? Ele falou: um par de sapato. Eu falei: eu gosto de sapato mesmo, animei. Aí ele falou: é um sapato da Yves Saint Laurent. Falei: quanto custa, varão? Ele falou: 2.500. Falei: por 2.500 eu te dou meu pé. Você pode colocar um Yves Saint Laurent no pé. Você pode colocar o sapato que você quiser. Eu não estou fazendo apologia contra, não. Se eu tiver condição, eu também compro. Mas por enquanto vão ficar no de 300. Mas por mais caro e confortável que seja o sapato, a sola dele é artificial. Então Deus está dizendo: vem, Moisés, mas não traz artificialidade. Pisa no chão e mostra quem você é. Porque na minha presença eu não quero caminhar. Eu não quero ninguém caminhando na artificialidade. Eu quero coisa natural. Já que é para adorar, tem que ser natural. Se é para pregar, tem que ser natural. Se é para cultuar, tem que ser natural. Nada de artificial na minha presença. E sabe qual é um grande problema do nosso tempo? Não vou nem dizer da nossa geração, do nosso tempo. É que o artificial virou referência para o natural. Antigamente a gente via uma boneca e dizia assim: essa boneca parece uma criança. Hoje a gente vê uma criança e fala: é tão bonita que parece uma. Inverteu-se a coisa. Você olha para uma planta e quando você toca que a planta é uma planta de verdade, uma planta viva, você fala: está tão bonita que eu pensei que fosse plástico. Hoje em dia o artificial virou referência para o natural. As pessoas ditam a sua vida pelo aquilo que veio no Instagram, no Facebook. Não troque o natural pelo artificial. Arranca a sandália, Moisés. Por quê? Porque tem 3 solas aqui em jogo. A sola do sapato, o solo da terra, a sola do sapato e a sola do pé. Tem 3 solos em jogo aqui. O que separa o solo da terra da sola do pé é a sola do sapato. Só que tem um detalhe: de qual solo nós viemos? Da terra. Então quando a gente anda muito calçado, esquece de onde veio. Quem foi pai recentemente aqui sabe. Os médicos estão recomendando deixar as crianças andar com o pé no chão para criar anticorpos, que foi uma geração que andou tão calçada que qualquer gripe derruba. Porque quando você esquece de onde veio, você fica vulnerável. O que é o Covid-19? Nada mais do que Deus dizendo para a humanidade: tira a sandália e pisa no chão.
para lembrar de onde vocês veio, quem vocês são, para onde vocês vão. Se não for eu na vida de vocês, ninguém tem nada. Vieram do pó e vão voltar para o pó. Tira a sandália, porque tem dia que nós nos calçamos na sandália da nossa altivez, da nossa prepotência, do nosso network. Se eu falar com fulano, com Beltrano, porque você não sabe quem eu conheço, aí de vez em quando eu digo, arranca a sandália e pisa no chão, e lembra quem você é, para poder experimentar o que eu tenho para a sua vida. Arranca a sandália, Moisés. Por que arranca a sandália? Porque sandália traz resquício do lugar de onde você veio. Imagina, você acabou de limpar a casa, aquele porcelanato que você parcelou em 24 vezes para colocar na sua sala. Do jeito que a pessoa vem da rua, ela entra calçada e suja tudo. Parece que está manifestando um negócio. Por que a gente não entra calçado em alguns ambientes? Porque a sola do sapato, a sola do calçado traz resquício do lugar de onde você veio. Então Deus está dizendo, arranca a sandália, Moisés, porque o Egito ficou para trás. O egípcio já ficou para trás, é um novo tempo para a sua vida. Eu preciso liberar essa palavra. Deus está dizendo, o que passou, passou, ficou no passado. É um novo tempo de Deus para a sua vida. Moisés, Moisés, tira a sandália, porque a terra é santa. E aí a revelação prossegue, Deus diz, Moisés, eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu tenho uma missão para você, eu não vou nem falar aqui da tríade patriarcal, para a gente poder encerrar. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Dessa tríade, nota de rodapé, vamos lá. Abraão, Isaac e Jacó, só Isaac não teve o nome mudado. Abraão era Abrão, Israel era Jacó. Mas por que Deus não mudou o nome de Isaac? Porque o nome de Abraão foi o pai quem deu, o nome de Jacó foi o pai quem deu, mas Isaac foi o próprio Deus quem nomeou. E quem Deus nomeia, ninguém tira o nome. Muda o que o homem estabeleceu, o que Deus estabeleceu, ninguém muda. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés, eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o seu clamor e tenho conhecido as suas dores. Você que é pregador, pega esses 3 verbos aqui do texto, prepara uma mensagem textual e prega. Porque Deus diz, Moisés, eu tenho visto, tenho ouvido e conhecido. E aqui que está o interessante, por quê? Pastor, o que Deus vê? Ele vê o que ninguém mais vê. O que ele ouve? O que ninguém mais ouve. O que ele conhece? O que ninguém mais conhece. Sabe por que o seu propósito de vida vai dar certo? Porque Deus viu coisas que ninguém viu. Deus ouviu coisas que ninguém ouviu. E Deus conhece coisas que ninguém conhece. Lembra aquela cena, estava só você e outra pessoa, e você foi envergonhado, humilhado, ninguém viu. Deus está dizendo, eu vi. Lembra aquele áudio que chegou no WhatsApp? Ninguém mais ouviu, só você. Foi tão constrangedor que você ficou rubro, você ficou com vergonha. Deus está dizendo, eu ouvi. Sabe aquele pensamento que ninguém conhece, ele sempre vem quando você põe a cabeça no travesseiro? Deus está dizendo, eu conheço. Por que vai dar certo? Porque Deus vê, Deus ouve, Deus conhece. Vamos fazer uma exegese rápida do texto aqui. O que Deus conhece, pastor? No verso 7 Deus fala, porque conhecia suas dores. Lá no verso 16, depois você pega, faz uma setinha na sua Bíblia, assim, do verso 7 ao 16, porque o 16 é a resposta do 7. Olha o que Deus fala, certamente vos tenho visitado, a parte B, e visto o que vos é feito no Egito. Deus falou com Moisés, Moisés, eu visitei o povo e vi o que foi feito com eles no Egito. O problema é que a gente acha que toda vez que Deus visita, Ele manifesta fogo, glória ou alguma coisa assim, mas tem dia que Ele visita no silêncio. Os israelitas estavam lá tomando chibatada e Deus visitando eles no meio do cativeiro, dizendo, eu conheci as dores do meu povo. Deus estava do lado da sepultura, quando você foi baixando a corda do caixão. Deus estava lá naquela UTI, parecia que só estava você e outra pessoa, mas Deus está dizendo, eu conheci. Deus conhece aquela lágrima que você deixa para soltar debaixo do chuveiro, para ninguém ver você chorando. Deus conhece aquela oração que você fez na pia, lavando louça hoje, antes de vir para o culto. Deus conhece aquela oração que você fez no volante do carro, sem mais ninguém lá para ouvir. Deus está dizendo, eu sou Deus que vejo, eu sou Deus que ouço, sou Deus que conheço. E é por isso que vai ter uma mudança, é por isso que alguma coisa vai acontecer, porque Ele vê, porque Ele ouve, porque Ele conhece. Vou repetir, porque Ele vê, porque Ele ouve, porque Ele conhece. Talvez ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém conheceu, mas Ele vê, Ele ouve, Ele conhece.
E Deus diz: Moisés, vai lá libertar o povo, que eu vou colocar para fora daqui. Verso 8, o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o aveu, o jebuseu. Por que Deus cita esses povos? Ei, presta atenção, porque lá em Gênesis 15, 400 anos antes, Deus falou com Abraão na aliança: vou colocar para fora daqui o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o eveu, o jebuseu. E 400 anos depois Deus repete a mesma palavra para Moisés. Sabe por quê? Deus está dizendo: sabe por que vai dar certo, Moisés? Porque tem promessa envolvida nesse negócio. Sabe por que vai dar certo o seu propósito? Porque Deus está dizendo: porque é alvo de promessa. Os 40 anos em Midian não apagaram a promessa de Deus sobre a sua vida. Ela está de pé e ela vai se cumprir. E aí Deus vira para Moisés e diz o seguinte: Moisés, vai lá libertar o meu povo. Deus diz assim: Moisés, vai lá que eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo. Verso 10, verso 11, Moisés vira para Deus e fala: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus fala com Moisés no verso 10, vai, porque você vai libertar o meu povo. E no verso 11 Moisés faz uma pergunta: Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E qual de nós um dia nunca repetiu essa expressão de Moisés? Quando você ouviu a promessa, quando você descobriu o propósito, quando você ouviu a chamada, você disse: Deus, quem sou eu para tal coisa? Quem sou eu para um sonho desse tamanho? Quem sou eu para um propósito desse tamanho? Quem sou eu? Sabe qual é o problema? É que quando Deus nos chama, a gente quer contar para Deus como se Ele não soubesse das nossas debilidades. Você está achando que Deus está te chamando para te conhecer? Vem cá, me diz de quem você é filho. Você mora onde? Não, Deus não está te chamando para te conhecer. Ele está te chamando porque Ele já te conhece. Ele já sabe quem você é, já sabe das suas debilidades, já sabe dos seus defeitos, e te chamou apesar deles e apesar delas. E sabe o que é bonito aqui? É que Moisés vira para Deus e fala: quem sou eu, Senhor? E a resposta que Deus dá para Moisés no verso 12: certamente eu serei contigo. Moisés fala: Senhor, quem sou eu? E a resposta que Deus dá: eu serei contigo. Deus podia mostrar para Moisés quem ele era? Claro. Quando Moisés perguntou: Senhor, quem sou eu? Deus podia puxar a ficha criminal de Moisés. Moisés, você é um homicida, você é um fujão, você é isso, você é aquilo. Mas quando Moisés pergunta: Deus, quem sou eu? Deus não diz quem Moisés é. Quem sou eu? Deus diz: eu serei contigo. Moisés, importante não é quem você é quem está contigo. Eu serei contigo, Moisés. Eu serei contigo. E aí, para nós podermos orar, Moisés vira para Deus no verso 13, no verso 14, e diz o seguinte: Senhor, tudo bem, eu entendi o chamado, eu entendi o propósito, agora tem um porém. Quando eu chegar lá e disser para eles: olha, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles perguntarem: qual é o nome desse Deus? O que eu falo para eles? Então, Deus, me diz o seu nome, para eu falar o seu nome com o seu povo. Porque esse povo está numa terra politeísta, embora eles sejam hebreus de sangue, são egípcios, porque estão lá dentro do Egito, nasceram lá. No Egito existem mais de 2.000 deuses, mais de 2.000 divindades, tudo é Deus no Egito. Esse povo não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, quando Moisés dissesse: o Deus de vossos pais me enviou, eles iam perguntar: foi quem te enviou? Foi Ra? Foi Osíris? Foi Sete? Qual o Deus que te enviou? E aí Moisés disse: Senhor, só tem um jeito deles saberem, me diz o seu nome. Porque se tem uma coisa que gera intimidade, é nome. Você pode estar andando pelas ruas de São João de Oriente, alguém pode te chamar Psyu, ei, oi, mas se falar seu nome, você para na hora e olha. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que você aprendeu na sua vida foi seu nome. Duas palavras que chamam a atenção de qualquer pessoa: o nome e o não. Que as duas primeiras coisas que você aprendeu foi isso: fulano, não. Você pode estar em qualquer ambiente, pastor, eu grito não, todo mundo olha, faz o teste na rodoviária, no aeroporto, grita um não, todo mundo olha. Por quê? Porque o não se aprendeu desde criança. Primeira coisa era o seu nome, depois o não. Então Moisés está dizendo: Deus, se eu falar o seu nome, fica mais fácil. Então me diz o seu nome para eu falar para o povo. Aí Deus fala: quer saber meu nome, Moisés? Sim, Deus, eu quero saber. Aí Deus diz: põe tinta na caneta aí, Moisés. Anota meu nome aí. R.E. Asher. R.E. Que traduzido é: eu sou o que sou. A imutabilidade,
a eternidade, a onisciência, a onipotência, a onipresença, a santidade, a autoexistência, tudo resumido no eu sou o que sou. Moisés, você é resultado do que era e será resultado do que é. Eu não. Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu não era. Antes que houvesse dia, eu sou. Essa é minha essência, Moisés. Eu sou. E aí tem um desdobramento da interpretação do nome, que quando Deus diz eu sou, na verdade Ele está dizendo o seguinte: eu sou o que você precisar que eu seja. Quem está me ouvindo, diga amém. Deus está dizendo, eu sou o que o povo precisar que eu seja. Entenda, Deus não está dizendo, eu sou o que você quiser. Eu sou o que você precisar. Porque entre o que eu quero e o que eu preciso há uma lacuna. Há uma diferença enorme. Por quê? Porque nem tudo que eu quero eu preciso, nem tudo que eu preciso eu quero. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero muito uma BMW X6. Preciso dela? Não. Meu carro me leva em qualquer lugar. Então não é uma coisa que eu preciso, mas é uma coisa que eu quero. Daqui a alguns anos eu chego lá. Estou pensando em mudar meu nome para Renan Soares, aí vai ficar mais fácil conseguir. Então, um carro melhor, eu quero, mas não preciso. Agora, uma academia, eu preciso, mas me pergunte se eu quero. Tem dia que eu vou com raiva, mas não é que eu quero, mas é porque eu... Então Deus está dizendo, eu não sou o que vocês querem, eu sou o que vocês precisam. Eu sou o que você precisar que eu seja. Senhor, o povo quer saber seu nome. Diz para eles que eu sou o que eles precisarem que eu seja. O que Deus está dizendo para Moisés? Vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Deus está dizendo, Moisés, fala para o povo que ninguém me conhece no primeiro encontro. Como é que é? Ninguém me conhece num culto só. Pode até ter contato comigo, mas me conhecer é ao longo do trajeto. Por quê? Porque eu vou me revelando de acordo com a necessidade. Melhora, Senhor. Claro, Moisés, fala para o povo que se eles estiverem com sede, eu sou a água. Se tiver com fome, eu sou o pão. Se tiver sem porta, eu sou a porta. Se tiver na guerra, eu sou o Senhor dos exércitos. Se tiver no começo, eu sou o alfa. Mas se tiver no fim, eu sou o ômega. Se precisar de ajuda, eu sou o advogado. Se de justiça, eu sou o juiz. Eu sou o fogo, eu sou o leão, eu sou o cordeiro. Se tiver doente, eu sou o remédio, eu sou a cura. Se tiver uma vitória, eu sou a bandeira da vitória. Se tiver precisando de provisão, eu sou o provedor. Se tiver enfermo, eu sou o remédio, eu sou a cura. Se tiver morto, eu sou a ressurreição e a vida. Se tiver precisando de salvação, eu sou o Salvador. Eu me revelo de acordo com a necessidade. Ergue a mão que eu vou liberar a palavra. Eu não sei do que você está precisando essa noite, mas Deus está dizendo, vou me revelar de acordo com a sua necessidade. Se é cura na alma, recebe cura na alma. Se é provisão, recebe provisão. Se é porta, recebe a porta. Deus manifesta-se de acordo com a necessidade. Sabe por que você vai conseguir cumprir o seu propósito? Eu oro agora. É porque todas as vezes que a necessidade surgir, Deus está dizendo, é o momento perfeito para eu revelar-me um pouco mais. E talvez estou pregando para a gente aqui que está precisando urgentemente, está necessitando muito de algo da parte de Deus. E Deus está dizendo, é na jornada que eu me revelo. Você quer ver um exemplo? Tem gente aqui que tem 30 anos de evangelho e não conhece Deus na totalidade. Sabe por quê? Porque cada vez se surpreende com Deus, porque Deus sempre faz coisa nova. Te dar uma notícia, nós vamos para o céu, amém? Amém? Vamos passar com Ele de eternidade em eternidade, e não vamos conhecê-lo na totalidade, porque Deus é insondável. O dia que Deus for conhecido na totalidade, Ele deixa de ser Deus, então Ele continuará sendo um mistério. Na eternidade, todos os dias, vamos nos surpreender com Ele, porque Ele é insondável. Eu vou declarar uma última palavra profética aqui para orar. Deus vai se revelar de acordo com a sua necessidade por esses dias.
Jovens aqui que estão dizendo: eu preciso cumprir o meu propósito, mas eu não sei como será. Deus está dizendo: eu já sei, vou me revelar de acordo com a sua necessidade. Meu ministério, não sei como será. Deus está dizendo: eu sei, vou me revelar de acordo com a sua necessidade. Mas aquele sonho, aquele projeto, eu sei do que você precisa e vou me revelar de acordo com a sua necessidade. Pastor Eliseu, Deus manifestar-se-á em Caratinga de acordo com a necessidade, mas a igreja não vai parar, a obra não vai parar, o reino vai continuar, porque toda vez que a necessidade surge, é o momento exato para Deus se revelar um pouco mais. E eu quero declarar: se prepare para ter mais experiência com Deus, mais intimidade com Deus. Essa prova não veio para acabar contigo, essa prova veio para você conhecer Deus um pouco mais. É igual Jó, depois de todo o revés que ele passou: eu até te conhecia, mas só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque as provas são momento de Deus revelar-se a nós. Você pode tirar alguns segundos para adorar a Deus aí, a gente vai orar agora. Tira 30 segundos só para adorar Ele aí. A gente vai orar agora. Mas tira alguns segundos para adorar a Deus aí, porque talvez tem gente falando igual Moisés: quem sou eu para esse propósito? E Deus está dizendo: eu serei contigo, eu sou o que sou. Isso, adore a Ele por alguns segundos aí. Adore a Ele por alguns segundos aí. Isso, eu vou liberar mais algumas palavras aqui. O telefone vai tocar, aleluia. É Deus dizendo: eu estou aqui, eu conheço a tua necessidade e estou mandando a resposta. Talvez alguém vai aparecer e vai ser a resposta que você precisa. Ei, o seu propósito não vai ficar frustrado, o seu propósito não vai ficar parado. Ei, Moisés, o seu destino final não é em Midian, o seu destino final é conduzindo o povo em direção a Canaã. Tem algo maior de Deus te aguardando ali na frente. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, só quem está comigo nessa palavra, só quem está comigo nessa palavra. Ergue essa mão aí, adore o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus está dizendo: eu quero me revelar, eu quero me revelar, eu sou o que sou, eu sou o que sou, eu quero me revelar para você. Se prepare para ver provisão chegar em terra seca. Vai chover maná no deserto, vai sair água da rocha, água salgada vai virar água potável, mar vermelho vai abrir. Tem coluna de nuvem de dia, tem coluna de fogo à noite. Por quê? Porque Ele se revela de acordo com a necessidade. Eu sou o que sou. Fica de pé adorando a Ele. Nós vamos orar agora. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. O Senhor conhece as necessidades aqui. O Senhor conhece onde ela precisa de uma mudança, precisa de algo. O Senhor sabe onde ele precisa. O Senhor conhece melhor do que ninguém a necessidade que se apresentou. É gente aqui que talvez precise de provisão. Talvez tem gente aqui que precisa de cura essa noite. Talvez não seja uma cura física, mas uma cura emocional. Senhor, em nome de Jesus, manifesta-se de acordo com a necessidade do teu povo, da tua igreja. Que nos próximos dias, após essa conferência, testemunhos comecem a chegar nesse altar. Testemunhos comecem a ser contados aqui nessa igreja, da maneira como o Senhor vai se revelar nos próximos dias. Pai, em nome de Jesus, eu quero concordar com essa palavra. Jovens aqui, moças, rapazes com potencial imensurável dentro de si. Só falta o tempo da chamada acontecer. Pai, que essa sarça queime nos próximos dias. Desperta o teu filho e a tua filha para aquilo que o Senhor tem. Que haja uma mudança de mente, uma metanoia. Que haja uma mudança de estilo de vida. Pai, eu concordo com essa palavra. Eu a declaro como profética. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.